Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista do Cordeiro. É uma alegria ter você mais uma vez aqui conosco. Certamente é um prazer estar compartilhando a palavra de Deus. E antes da nossa mensagem de hoje, eu peço então que você feche seus olhos, vamos nos concentrar e vamos orar ao Senhor pedindo que Ele nos dirija. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, estamos buscando a Ti, entendendo que Tu és o caminho das nossas vidas. Mesmo que às vezes pareça que as situações sejam complicadas demais, mas sabemos que temos um Deus que cuida de nós, que é o nosso refúgio, que é a nossa esperança nos tempos calamitosos. Ó Pai, nos ajuda mais uma vez nesta mensagem, que possamos estar cada dia mais conectados à Tua vontade e nos faz brilhar diante deste mundo, que possamos ser realmente luz a este mundo. Ó Pai, nos ajuda, nos conforta nesses tempos tão complicados. Dirige a mim que vou falar essa mensagem, mas também a todos aqueles que estão sendo edificados por meio da Tua palavra, para que a nossa igreja e para todos aqueles que estão buscando o Teu caminho santo possam crescer e serem ativos na Tua obra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E realmente o tempo que temos falado agora é exatamente sobre esperança. Os nossos tempos são difíceis, são dias complexos, são dias cheios de realmente questões complicadas de se viver. Mas hoje eu quero falar de um salmo que expressa muito esse tempo que temos vivido. Um tempo de quarentena, um tempo de isolamento social. E esse tema, ele tem sido realmente muito propício aos nossos dias, porque o que temos vivido agora não é normal. Pessoas confinadas em suas casas, por semanas, por meses, esperando que uma doença vá embora. Claro que nós entendemos que isso é importante nessa situação, mas ficar em casa, especialmente para aqueles que têm lutado com problemas ou com dificuldades, ou com tristezas ou depressões, tudo isso realmente se torna muito mais evidente, se torna muito mais forte devido ao tempo em que estamos vivendo. Então, eu quero compartilhar para todos nós um salmo que é muito precioso nesse sentido, que é o Salmo 142. E o Salmo 142 diz assim: Salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Versículo 1. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo diante dele a minha queixa. À sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Irmãos, este salmo ele foi escrito pelo rei Davi em um momento muito crucial da sua história. Ele ainda não tinha sido coroado como rei, mas ele já estava ungido por Samuel para ser o próximo rei de Israel. E um momento de profunda angústia, de profunda solidão, ele escreve então este salmo para
justamente clamar a Deus, pedir a Deus socorro pelo que estava vivendo. Ele estava, de fato, passando por uma perseguição muito forte. O rei daqueles dias, o rei Saul, declarou guerra contra Davi e queria matar Davi de qualquer maneira. Mas Davi, ele não estava sofrendo apenas por uma questão militar, ele não estava apenas sofrendo por conta da perseguição do rei Saul. Mas a sua alma também, neste momento em que ele escreve este salmo, estava abatida, estava atribulada. Ele não sabia o que fazer. Então, ele vai escrever este salmo, vai se derramar diante de Deus e vai pedir então socorro ao Senhor. Hoje, nós temos muitas pessoas que também sofrem com a solidão. E a solidão, meus irmãos, pode consumir por dentro as nossas vidas, ao ponto de tirar as nossas forças. A solidão, ela não é apenas uma questão de estar sozinho, mas é de sofrer por acreditar que está sozinho, sem ninguém, sem companhia nenhuma neste mundo. A solidão, ela realmente rasga a nossa alma. As nossas vidas, os seres humanos, foram feitos para se relacionar. A relação entre as pessoas foi algo que Deus colocou na nossa existência, justamente porque precisamos uns dos outros. Por isso que Deus fez a família, por isso que Deus fez os amigos, por isso que Deus fez a igreja em comunhão. Sempre Deus estabeleceu comunhão com seu povo. Aqui, nesse texto, que foi escrito na época do Antigo Testamento, a comunhão era através dos seus irmãos de tribo, irmãos de nação. Mas Davi estava longe de tudo isso. Estava fugindo como um bandido, sem ele ter feito nada para isso. Então, a sua alma estava atribulada. Ele, de fato, estava sozinho. Ele tinha até um grupo de pessoas ali o ajudando, mas ele se sentiu abatido. Ele se sentiu realmente tolhido em suas forças. E para então observar como Davi conseguiu reagir a essa situação, nós vamos então olhar o Salmo 142 e observar como vencer o isolamento com Deus. Vencendo o isolamento com Deus. Vencendo os momentos de solidão pela força do Espírito Santo de Deus. E uma primeira questão que nós vamos observar aqui é que na solidão nós devemos clamar ao Senhor. É necessário que você clame ao Senhor. Vamos então ao versículo de número 1 e a introdução. Diz primeiramente, Salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Aqui é o cabeçalho, aqui é a introdução, justamente mostrando que é um salmo que Davi está nos ensinando. Davi está, de uma maneira, o salmo didático é uma ideia de ensino, uma ideia de passar conhecimento. Então, o rei Davi quer nos mostrar a como vencer a solidão com a força da fé. Além disso, ele vai dizer que ele escreveu esta carta dentro de uma caverna. E quando lembramos da história da caverna, sabemos que Davi dormia nas cavernas enquanto estava fugindo de Saul. Então, provavelmente foi em uma dessas noites, em um desses momentos realmente difíceis, momentos onde Davi estava perplexo, angustiado, muitas vezes solitário, mesmo tendo algumas pessoas ali. A sua alma estava sozinha. Então ele precisava de algo maior, ele precisava de uma força maior, e por isso então ele vai falar agora o versículo de número 1. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. O rei Davi, agora ele vai se colocar em uma atitude de adoração.
Ele vai dizer: ao Senhor ergo. Essa ideia é que ele então vai se direcionar à pessoa de Deus. Ele vai olhar em direção a Deus. E ele vai então usar a sua voz e vai clamar. A ideia de clamar é uma oração de urgência. Davi então estava precisando urgentemente da presença de Deus. Estava precisando totalmente do apoio e carinho de Deus. E aí ele complementa: com a minha voz suplico ao Senhor. Basicamente a mesma ideia do clamar. Suplicar é a ideia de ser insistente. Então, Davi está aqui não só orando de maneira urgente a Deus, mas sendo insistente nessa oração. Então é por isso que ele clama, ele ergue, ele sabe que Deus é o único que pode livrá-lo. Vem então o versículo de número 2. Derramo diante dele a minha queixa. A sua presença exponho a minha angústia. Ele vai então relatar aqui: derramo diante dele. A ideia de derramar na Bíblia é a ideia de você não ter nada que trave você. Você está ali de maneira aberta, de peito aberto, como costumamos a dizer. Ele se derrama, ele se entrega. Essa é a ideia. Então, ele vai chegar diante de Deus e vai falar a sua queixa. É muito interessante que a oração, ela serve não só como um agradecimento ou como pedido, mas também para reclamar. Senhor, não sei por que eu estou passando por isso. Me ajuda, Senhor, a entender. Eu não sei, eu realmente essa situação está complicada, Senhor. E eu estou aqui me queixando disso. Isso não é algo, dentro de uma característica bíblica, não é algo que desabone você. Porque você está pedindo respostas de Deus. Porque nós queremos exatamente saber por que estamos passando por uma determinada situação. Se Deus vai responder ou não, é com Ele. Mas, independente, devemos ser honestos nas nossas orações. Devemos ser realmente transparentes. Precisamos nos derramar. A ideia de nos entregar nesse pedido a Deus. Inclusive até mesmo tentando entender o porquê que momentos difíceis acontecem. Então, não devemos ficar amarrados em nossas orações. Devemos nos derramar. Devemos ser cada dia mais submissos à vontade de Deus, submissos ao que Deus quer, mas também tendo justamente algo transparente, né? Mostrando, se derramando, se entregando aos caminhos do Senhor. E ele complementa então o versículo 2, a sua presença exponho a minha angústia. E a ideia de expor, a ideia de se apresentar, é justamente mostrar, Senhor, está muito difícil. Está dolorido, está complicado, Senhor. Me ajuda, Senhor, porque sozinho eu não estou conseguindo resistir. Por isso que a ideia do clamor, o clamor e falar em voz alta, uma oração aqui que você não consegue conter dentro do seu próprio coração, você precisa esbravejar essa oração. Porque você está angustiado, porque você está queixoso, porque você tem dúvidas no seu coração e você precisa de Deus. Você precisa de Deus e por isso que você está clamando, implorando a Deus, suplicando. Então, a primeira característica para vencermos a solidão, o isolamento, é exatamente clamar ao Senhor. Quando nós clamamos, começa então uma revolução na nossa relação com Deus. Nós passamos, então, a ter uma intimidade maior, porque nós não falamos apenas de maneira mecânica, apenas de maneira burocrática com Deus. Nós conversamos na intimidade. Claro que com o respeito que é devido, mas nós somos íntimos de Deus e podemos falar até as nossas dúvidas, as nossas queixas. Podemos colocar tudo diante de Deus e Deus acha bom isso. Ele acha bom que nós nos derramemos
tanto em questões boas, em questões favoráveis, mas também quando os dias forem muito complicados, muito difíceis. Mas, fechando isso aqui, nós podemos também entender que na solidão nós precisamos confiar em Deus. Não somente clamar, não somente pedir, mas confiar na pessoa de Deus, que ela vai resolver as questões do nosso coração. Então nós temos aqui no versículo 3. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Quando dentro de mim esmorece o espírito, ou seja, eu estou abatido. Quando eu compreendo que internamente eu não estou bem. Isso é interessante, por isso que ele fala dentro de mim, porque é a ideia de você, talvez por fora as pessoas nem percebam que você está mal. Por fora você parece igual a todos os outros. Você não tem aquele semblante totalmente preocupado, um semblante totalmente triste, mas dentro da sua alma, dentro ali de você, na sua mente, você então está abatido. E por conta disso, o salmista vai complementar essa frase e falar uma outra, um outro conjunto, onde diz assim: tu sabes o caminho por onde devo andar. E essa ideia é exatamente uma referência à palavra de Deus. Porque quando eu estou abatido, quando a minha alma está angustiada, eu preciso de uma palavra de carinho. Eu lembro quando eu era bem criancinha, a minha mãe e a minha avó, quando eu precisava de um carinho, precisava realmente passar por uma tristeza, a fala delas era muito importante para mim, porque aquilo ali mostrava o cuidado delas. Então, quando eu era bem pequeno, eu pensava isso. Só que a gente acredita que nós não vamos precisar mais. Claro que vai ser sempre muito bom receber o carinho dos nossos pais, das pessoas que nos amam, no momento em que estivermos tristes. Mas o salmista aqui, o rei Davi, sabe que a única resposta e o único caminho que vai resolver a sua situação será o caminho que vem de Deus. As palavras que vêm da boca do próprio Deus. Esse é o caminho. Essa é a direção. Nós precisamos então dessa direção, dessa forma de andar que só a palavra de Deus pode nos dar. E essa confiança, então, que devemos ter no momento da solidão, vai fazer toda a diferença. Porque muitas vezes estamos tristes, estamos abatidos, até sem motivo, mas na verdade existe um motivo. Porque eu não encontro sentido para a minha vida. Muitas vezes não tem uma explicação lógica. É claro que quando você perde um ente querido, é normal, é super normal que você chore, que você tenha luto, que você fique realmente triste por um tempo. Agora, tem pessoas que ficam tristes sem um motivo muito aparente. É como se a vida delas não fizesse sentido. Mas, para essas pessoas, elas precisam da palavra de Deus. A palavra de Deus é que dá sentido, noção, direção para se andar. Quando nós não temos a direção da palavra de Deus, a nossa tendência é o desânimo. Eu lembro que comigo mesmo, antes de eu ter a palavra de Deus, antes de eu conhecer a palavra de Deus, eu nunca tive depressão, mas eu ficava pensando muito na minha vida. E o que é que significava a vida? Qual era o sentido da vida? Era só passar por isso, ter uma família, ter amigos, ter experiências de prazer e pronto, acabou-se? Isso para mim não fazia sentido. Então eu
nunca estava satisfeito com a vida que eu levava. Mas no dia em que eu encontrei a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi fazendo sentido, foi respondendo às perguntas internas do meu coração, então aí eu comecei a perceber, eu comecei a ver que Deus era aquilo que eu precisava. O caminho e a direção da palavra de Deus era aquilo que eu necessitava. E a partir da compreensão maior da palavra de Deus, eu então descobri sentido. Eu estou constantemente feliz, mesmo que eu me tristeça, mesmo que eu chore, mesmo que eu passe por doenças ou coisas desse tipo. Independente, eu tenho noção para onde rumar a minha vida. E eu creio que todos vocês que são crentes no Senhor Jesus Cristo, que têm confiado plenamente no Senhor Jesus Cristo, vocês têm essa mesma alegria, essa alegria que vem do Senhor, que ela vence a própria tristeza. Você pode estar chorando, pode estar realmente passando por uma situação extremamente complicada, mas você está rumando para o caminho certo. A sua vida faz sentido, você ainda tem uma missão e você se foca nessa missão. Mas aí o nosso texto ele vai complementando no versículo 3, dizendo: no caminho em que eu ando, ocultaram uma armadilha para mim. Ele está dizendo por que ele precisa do caminho do Senhor. Por que ele precisa da palavra do Senhor? É justamente porque no caminho onde ele está andando, como se fossem bombas escondidas. Já viu que às vezes tem aquelas minas terrestres, principalmente em cenários de guerra? Essas minas terrestres elas são realmente colocadas por debaixo da terra e ninguém está vendo a bomba, mas basta você pisar, você arma a bomba e aquela bomba explode você. Então nós precisamos de direção. Uma vez eu vi uma imagem muito legal, que eu, olhando para a imagem, eu não entendi direito por que estava acontecendo aquilo. Mas a ideia era de um soldado forte, e ele estava carregando nas costas dele um burro, um jumentinho, né? Que era justamente para andar. Ele era um soldado naquela região ali do Oriente Médio, então precisava do burrinho ali para poder atravessar alguns locais mais complicados. Só que aquele soldado, né, a equipe daquele soldado, verificou que naquela região em que eles iriam andar, parecia ter bombas ou minas terrestres. E aí ele teve que fazer o seguinte: ele teve que sair do jumentinho e carregar o jumentinho nas costas dele. Por quê? Porque o jumentinho ele não ia ter noção onde possivelmente estariam as bombas. Ele simplesmente iria andar e iria explodir e poderia matar ele e vários outros. Mas, de maneira astuta, o soldado então coloca o jumentinho nas suas costas. E ele, com mais experiência, por ser um soldado, por ser treinado nessas questões, então ele vai carregando ali o jumentinho e desviando dos caminhos da bomba. É basicamente o que acontece conosco. Se fôssemos nós, trilhando as nossas próprias vidas, sem a direção de Deus, seríamos como o jumentinho. Nós iríamos armar uma bomba atrás da outra. É assim a vida daqueles que andam sem Deus. Armam uma armadilha atrás da outra, justamente porque andam sem noção, andam sem direção, andam sem sentido. Mas aquele que tem a palavra de Deus, ele sabe para onde está indo. Ele tem experiência, porque a palavra dá essa experiência. Tem uma frase que eu acho muito legal, de um dos grandes líderes, né, e grandes imperadores que existiram na história mundial, que foi Napoleão Bonaparte. E Napoleão ele disse o seguinte: a alma jamais pode vaguear sem rumo se tomar a Bíblia para lhe guiar os passos. Napoleão, nós não sabemos se ele era um católico ou se ele em algum momento se converteu e virou um protestante, nós não sabemos. Mas uma coisa é certa:
Napoleão admirava demais a palavra de Deus. Ele escreveu várias questões sobre a palavra de Deus. E quando ele diz essa frase, ele estava sozinho, ele estava autoexilado em uma ilha, chamada Ilha de Elba, que ficava ali na Itália. Então ele estava ali isolado, em isolamento. E no meio disso tudo, ele poderia realmente se achar sozinho, mas ele diz que ele tinha a Bíblia. E a Bíblia então dava direção, dava rumo para os seus passos. E nesse período que ele esteve na Ilha de Elba, pelo menos espiritualmente, Napoleão Bonaparte cresceu muito. Se ele se converteu ou não, não posso afirmar, não temos elementos para isso. Mas que realmente ele foi impactado espiritualmente nesse período onde ele parecia estar mais sozinho, foi. Porque ali ele tinha a Bíblia, ele podia se dedicar à Bíblia, não apenas às questões de guerra ou de liderança da França. Não, ele estava realmente entregando a sua vida para a palavra de Deus. Agora vem o versículo 4, que diz assim: Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Então ele está olhando a sua situação e ele até diz: olha à minha direita e vê. Essa ideia de olhar à direita, ele reconhece que Deus, porque essa oração aqui, o salmista está falando justamente com Deus. Então ele está dizendo: Senhor, olha à minha direita e vê. Quando ele diz isso, ele sabe que Deus está à direita dele. A ideia de estar à direita em toda a linguagem ali da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, é a ideia de alguém que está ao seu lado, alguém que está cuidando de você como se fosse um guarda-costas. Então, quando tem a ideia de estar à direita, é justamente um soldado que guarda a sua vida. Então ele está dizendo: Senhor, eu clamo a Ti, eu peço a Tua direção, eu peço o Teu cuidado, porque eu sei que Tu estás comigo, mas não tem ninguém nesse mundo que esteja ao meu lado. E certamente Davi estava realmente numa situação bem complicada. Ele tinha sim alguns colegas seus, mas de uma maneira geral, falando de nação, não tinha ninguém que pudesse dar um refúgio para ele. A ideia de que ninguém reconhecia não é porque Davi não fosse conhecido, ele era muito conhecido, mas é a ideia de que não havia ninguém que estivesse disposto a ampará-lo. Ninguém se interessava pela vida de Davi. Eles estavam alheios à vida de Davi. E muitas vezes nós nos sentimos assim. Parece que ninguém reconhece as nossas dores. Parece que ninguém conhece, as dificuldades em que estamos vivendo. Mas, quando nós temos a confiança da palavra de Deus, e quando nós confiamos no próprio Deus, certamente temos alguém que está à nossa direita, alguém que está ao nosso lado, alguém que está observando a nossa vida. Mesmo que todas as pessoas fiquem alheias à nossa situação, alheias àquilo que estamos vivendo, certamente nós temos um Deus que é refúgio certo, um Deus que realmente nos ampara em todo e qualquer momento. E agora, nosso último aspecto que vamos trabalhar de como vencer o isolamento é exatamente a ideia de que na solidão sinta o cuidado de Deus. Quando nós sentimos a presença, a intimidade, ou seja, o cuidado de Deus, nós realmente ficamos diferentes. Nós entendemos a vida diferente e por isso ganhamos força. Vem então o versículo 5, onde diz: A Ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. De novo, a ideia de clamor. Ele está repetindo aqui, dando uma ênfase. Eu clamo, eu imploro a Ti, Senhor. Eu quero agora. E diz assim: Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha porção.
Então ele diz, olha, ninguém, humanamente falando, quer me dar um abrigo. Ninguém, humanamente falando, tem condições de me amparar. Mas eu sei, Senhor, que Tu é o meu refúgio. E a ideia do refúgio é um lugar seguro, um lugar que realmente tem todo o aparato para me receber. Um refúgio é um lugar de cuidado, é um lugar da presença, da intimidade. E por isso, então, que Davi fala isso de Deus. Tu és o meu refúgio. É onde eu posso me abrigar. É onde eu posso sentir um cuidado verdadeiro. E certamente, se você tem o cuidado de Deus, se você sente esse cuidado, pode ser que você esteja longe dos seus pais, longe da sua família, longe do seu esposo, da sua esposa, longe das pessoas que você ama. Mas mesmo assim, você sente o cuidado de Deus. E Davi vai complementar, dizendo ainda que ele não é só o refúgio, mas também é a minha porção. E a ideia de porção é a ideia de porção da herança. Então é a minha herança. Então Senhor, Tu é o bem mais precioso que eu tenho. Tu é aquilo que eu tenho de mais valioso, Senhor. Então nessa terra, nesse mundo aqui, não há nada mais valioso do que a Tua presença, Senhor, do que o Teu cuidado. E de fato, não adianta nada você ter muito dinheiro, você ter muitas posses, você ter uma família gigante, você ter pessoas que estão ali reconhecendo a sua fama, mas se o seu coração não sente um cuidado que transcende esta vida. Se você olhar apenas para a terra dos viventes, ou seja, para a humanidade, e ficar focado apenas nisso, você vai só sentir angústia. Mas quando você olha acima disso, quando você transcende esta existência, você então vai conseguir observar aquilo que é mais valioso, mais rico do que qualquer outra coisa. Então, esse texto nos mostra que Deus é onde podemos repousar, é onde podemos nos refugiar em toda e qualquer situação. Vem então o versículo 6 que diz assim: atende o meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Senhor, novamente ele está colocando, Senhor, eu te peço, eu enfatizo, Senhor, ser comigo, eu estou sofrendo, eu estou sozinho, eu estou me sentindo solitário. E eu até tenho pessoas aqui ao meu lado, pessoas que estão comigo, minha família, mas o meu coração se sente fraco. Eu estou me sentindo abatido, Senhor. E eu só sei que não tem mais nada nesse mundo que consiga suprir esta fraqueza, suprir essa necessidade do que a Tua presença. Então, Senhor, seja comigo. Senhor, preenche o meu íntimo. Também, Senhor, ele vai falar sobre os perseguidores. Então é a ideia, Senhor, me livra desses que estão atrás de mim, desses que querem fazer mal contra mim, dessas pessoas que querem me derrubar, porque todas elas são mais fortes do que eu. Eu me reconheço como fraco. E nesse momento aqui, Davi, que é um homem guerreiro, um homem que fez batalhas incríveis, um homem que matou um leão, matou um urso, um homem que matou o gigante, o maior de todos os militares, né, de Israel, dos filisteus. Alguém que também venceu outras batalhas com os filisteus, e uma delas em particular é muito incrível, porque ele recebeu a missão de cortar os prepúcios de 300 filisteus, ou seja, ele sozinho matou 300 filisteus e arrancou os prepúcios, né?
que é justamente aquela pelezinha do órgão, né, genital daqueles soldados. Então nós temos essa situação aqui de um homem extremamente forte, de um homem extremamente valente. E este homem, ele estava se sentindo fraco, abatido, sem coragem. Para você ver como a solidão, como o isolamento, ele tende a derrubar as nossas vidas, tende a nos destruir, tende a consumir as nossas forças. Davi, ele tinha um histórico de guerra fantástico, mas algo no íntimo de Davi estava derrubando talvez o melhor guerreiro daquela época. O soldado mais bem preparado de toda a antiguidade. E mesmo assim, este soldado estava sucumbindo e pedindo clamor ao Senhor para que lhe dê vigor espiritual. E vem então o nosso último versículo, que diz assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Tira a minha alma do cárcere, ou seja, Senhor, eu estou fraco, tão abatido que é como se eu estivesse preso. Senhor, me liberta. E eu sei que no dia que tu me libertares, eu vou dar graças ao teu nome, mas a ideia aqui de dar graças é a ideia de você publicamente dizer que foi Deus que me ajudou. Foi Deus que é o meu amparo, foi Deus que foi o meu refúgio no momento difícil. O Senhor faz isso. Davi também pede, os justos me rodearão. Ele sabe que a presença daqueles que creem no nome dele, né, a presença de quem crê no nome do Senhor, ela é muito importante. Ela é essencial para aqueles que estavam em solidão. Porque mostra que esse cuidado de Deus não é exclusivo somente a mim, mas é a todos que amam o seu nome. Então, diz que esses justos me rodearão. Talvez não seja uma questão aqui física, talvez os crentes não vão ficar ali ao redor de Davi, não é essa a ideia. E a ideia é que Davi vai estar juntamente com aqueles que confiam no nome do Senhor e eles vencem as batalhas das suas almas, justamente porque eles confiam em um Deus, confiam no cuidado de um Deus que é maior do que todas as coisas. Por isso os justos vão rodear Davi, é uma linguagem basicamente para dizer isso. Então, quando Deus fizer esses bens, Davi vai exaltar o nome de Deus de maneira pública e vai justamente entender o cuidado que é dado para todos os crentes que têm o Espírito de Deus e que confiam no nome do Senhor. E a gente então pode fazer algumas reflexões dentro de tudo isso que nós observamos. A primeira delas, a oração é a maior aliada no período da angústia e da solidão. Nesse tempo que temos vivido aqui, um tempo de isolamento, precisamos orar. Precisamos buscar tempo para orar, organizar as nossas vidas para orar. E eu sei que todos nós talvez estejam com as agendas complicadas. Tantas aulas online, tantas lives para assistir, para fazer, que muitas vezes nós podemos nos desorganizar e colocar essas coisas que são lícitas. Trabalho é lícito, né, estudar é lícito, muitas vezes fazer coisas com a minha família, né, dentro de casa, são coisas lícitas, mas a oração ela é primordial. Precisamos nos dedicar em alguns momentos do nosso dia justamente a pedir e clamar ao Senhor para que nos atenda, especialmente se estamos em angústia, se estamos vivendo a solidão, se estamos solitários, o nosso coração está necessitado da presença do Senhor. 2. Em tempos de isolamento, busque conforto e esperança na palavra de Deus. Além da oração, a palavra de Deus é sua melhor amiga. É ela que vai trazer força, vitalidade e direção para a sua vida. E em terceiro,
Há lutas que só são possíveis de serem vencidas com a força do Senhor. Só a presença de Deus é que pode reconfortar determinadas lutas. Então, a solidão, o isolamento, ficar solitário, tudo isso só pode ser vencido com a força do Senhor, com a presença divina do nosso Deus ao nosso lado. Isso então faz lembrar a história de um homem chamado John Bunyan, que ele foi preso injustamente, perseguido ali pela Inglaterra, justamente porque ele acreditava que deveria haver separação entre Estado e Igreja. Enfim, então ele foi preso, injustamente nesse período, e ele vai amargar uma solidão ali na prisão, no cárcere onde ele estava. Mas ele lembrou de todas essas questões. John Bunyan, ele buscava orar, buscava a palavra de Deus e sabia da presença e do cuidado de Deus na vida dele. E isso foi muito marcante. E por isso, então, ele vai dedicar aquele tempo onde ele estava sozinho, sem muitas pessoas, para fazer algo construtivo, algo piedoso diante de Deus. E foi aí onde ele vai escrever uma das obras mais importantes da história cristã, que é O Peregrino. Então, se você está nesse isolamento, se você está sozinho, você está sendo obrigado a ficar distante de outras pessoas, não desperdice o seu isolamento. Use o isolamento para a glória de Deus, para fazer coisas boas, pensando em Deus. E podemos então extrair como lição final dessa história, exatamente, que o isolamento pode nos afastar de todos, mas nunca pode nos distanciar de Deus. Jamais. Nada nesse mundo vai conseguir nos separar da presença maravilhosa, cuidadosa e especial do nosso Senhor em nossas vidas. Vamos então orar, pedir que Ele continue a cuidar de nós, continue a estar junto de nós. Oremos. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, somos gratos por este tempo, gratos porque Tu tens sido aquele que nos sustenta, aquele que realmente mostra o Teu cuidado, o Teu amparo. Ó Pai, nos ajuda a passarmos pelas dificuldades, passarmos por esse momento de quarentena, de isolamento, que possamos usar esse tempo para a Tua glória. E aqueles que estão com o coração atribulado, estão se sentindo sozinhos, Senhor, que eles consigam buscar na palavra alento, alegria para esses momentos complicados e de dor. Ó Pai, nos ser favorável em todas essas questões, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, como tem sido um costume nosso, quero compartilhar então uma música que ela fala exatamente sobre esse salmo, como nós devemos clamar a Deus no momento da dificuldade, no momento do isolamento, no momento da solidão. Então, vamos adorar a Deus juntos. Que Deus seja louvado através das nossas vidas. Dele
Oh.